Opa aí pessoal, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você estiver assistindo esse vídeo, Sexta de 3 no ar para mais análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 2 de abril de 2022. Para quem não conhece o Sexta de 3, tem vídeo aqui todos os dias com as nossas primeiras impressões a respeito dos jogos da NBA, dando dicas, sugestões para vocês poderem fazer as suas entradas, trade, apostas esportivas aí focadas em NBA. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para poder receber os nossos vídeos antes de todo mundo e ter tempo de assistir, né, as nossas análises, concordar, discordar, refletir com tempo suficiente para você poder tomar uma decisão melhor, né? Principalmente no final de semana, quando você pode ser pego de surpresa com esses horários aqui de jogos de 1h30, 2 horas, então por isso é muito importante ativar o sininho. Meta de 150 likes pro vídeo de hoje, clica no botão de joinha, vai ajudar bastante a gente a seguir com o nosso projeto, a trazer vídeo nos próximos dias e também vai ajudar o YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te indicar outros canais de apostas esportivas. Quanto mais você assistir, melhor vai ser para você, porque você vai ter muito a aprender. Quanto mais conteúdo e informação, segundas, terceiras, quartas e opiniões, melhor certamente você será mais lucrativo. A nossa diferença é que a gente trabalha sempre focado em números, estatísticas e dados, né? Além de fazer as nossas análises aqui no YouTube. A gente também tem o nosso grupo VIP com o menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo que vocês vão encontrar. Lembrando que hoje vai ter atualização lá da nossa planilha de análise das equipes, onde investir em cada uma delas, pelo que elas brigam, se seu ataque é bom, se seu ataque é ruim, se seu ritmo é rápido, etc. Muitas informações simples, mais importantes para você ser bem lucrativo. Ontem a gente teve um dia um pouquinho abaixo daquilo que a gente pode, né? Vamos fazer de tudo para melhorar. Faz parte, a gente vinha de uma sequência absurda de greens ali, né? Por conta de algumas ausências, confirmações, muita coisa aconteceu ontem que acabou prejudicando a gente, como por exemplo o Phoenix Suns perdendo para o time reserva ali, né, do Memphis Grizzlies, Giannis Antetokounmpo de fora, o que mudou completamente o prognóstico do jogo do Milwaukee Bucks, entre outras coisas. Mas vamos aqui para Philadelphia 76ers e Charlotte Hornets, né? Temos aqui o Philadelphia jogando como mandante e o Philadelphia ainda não me convenceu, né, como aquela equipe com capacidade para ser campeã. A gente sabe que tem tudo para isso com Joel Embiid e James Harden, mas perderam os últimos 3 jogos grandes mais contra o Detroit Pistons, uma equipe bem mais fraca, o que começa a preocupar. Nesse momento da competição, o Charlotte Hornets é quem mais briga por alguma coisa, mas o Philadelphia também não pode bobear. É muito importante que eles vençam, principalmente hoje, para poderem praticamente se garantir ali, né, nos playoffs para essa sequência da temporada. A gente sabe que dificilmente eles vão ficar de fora, né? Mas matematicamente é importante ter essa confirmação, além de tentar conseguir alguns mandos de quadra subindo na tabela. Também chegar redondinho para a sequência da temporada. Como eu disse, o Charlotte Hornets briga por mais coisas. Eles não podem ficar de fora da zona de play-in, mas eles podem subir para a 8ª, né? Ou então para a 7ª posição e, consequentemente, ter mais mandos de quadra e chances maiores aí, né? No torneio play-in de se classificar para os playoffs. Bom, a gente tem duas equipes bem motivadas aqui. O Philadelphia 76ers é uma equipe que sempre esteve no meio termo ali da tabela em relação à pontuação e à defesa, então é um pouco difícil, né, investir ali neles. Porém, com a chegada do James Harden, eles melhoraram muito ofensivamente, de fato são das equipes mais mortais da liga. Mas o grande ponto aqui, né, é Joel Embiid, que para muitos é o MVP da temporada, jogador que vem fazendo 30 pontos com frequência aí, né, sequencialmente, jogando dentro de casa aos sons de gritos de MVP, deve estar motivado, né, para mostrar que sim, o Philadelphia é uma equipe, né, candidata a esse título, pelo menos da Conferência Leste, e é um jogador que pode atingir bastante o garrafão do Charlotte Hornets, que é um dos piores da liga, defensivamente, na recuperação de rebotes. Então a gente tem um grande jogador jogando dentro de casa ali, né, que joga principalmente na função de o Charlotte Hornets é pior, né? A gente também tem o James Harden, caso o Charlotte Hornets tenta se fechar um pouquinho ali, né, no garrafão para poder pegar algumas sobras, além de Tyrese Maxey e Tobias Harris, que podem sim jogar em um altíssimo nível. Então, para mim o Philadelphia 76ers é sim favorito, né? Tem gente falando que nunca mais aposta neles, principalmente por conta dessa sequência de derrotas que eles tiveram, mas 2 dessas 3 foram contra adversários de altíssimo nível. Acho que o Charlotte Hornets está alguns degraus abaixo aqueles concorrentes que eles enfrentaram. Então acho que o Philadelphia aqui tem tudo para vencer esse jogo e conseguir aplicar uma margem de diferença aqui, né? Vamos de menos 2.5, jogável até em menos 3.5, mas vou ficar no menos 2.5 porque de fato eles vêm dando umas vaciladas e como não é uma equipe tão confiável quanto muitos pensavam que fosse ser, né? No início da temporada a gente precisa tomar cuidado. Também lembrando que o último confronto dessas equipes, o Charlotte Hornets venceu, né? Por uma diferença bem relevante, enquanto que nos outros 3 jogos o Philadelphia sagrou-se vencedor. Mas a gente também tem que lembrar que nesse período era um outro diferente, onde o Philadelphia 76ers era mais inconstante e não tinha ali o James Harden na armação de suas jogadas, nos arremessos de bolas triplas e nas cavadas para o lance livre, né, que é a especialidade dele. Então,
Pode ser que o Philadelphia tenha muitos pontos fáceis, né, cavando faltas, explorando ali as bolas de 3 também, né, o garrafão frágil do Charlotte Hornets, e o Charlotte Hornets, se quiser ser competitivo contra um time como o Philadelphia, precisa pontuar bem, então eles vão se lançar para o ataque e, consequentemente, creio que vai ser um jogo bem pontuado. Porém, recentemente, né, alguns jogos aí do Charlotte Hornets vêm sendo bem interessantes defensivamente e acaba ficando ali, né, abaixo das linhas que a gente gostaria que esse jogo passasse. Então vamos tomar cuidado. A princípio eu tenho sim, né, uma sugestão aqui de um over, mas a gente teve alguns jogos dessas equipes aí, né, que deixaram um pouquinho a desejar e ficaram bem abaixo daquilo que a gente imaginava. Porém, como o Charlotte Hornets não tem uma grande defesa, dá pra gente botar uma fé, pelo menos num primeiro momento aqui, né, em um acima de. Vamos de acima de 224,5 pontos. Não vai ser fácil de bater essa aposta, né, mas ainda assim eu acho que é a melhor opção para pontos que a gente tem para essa partida. New York Knicks e Cleveland Cavaliers. Aqui o jogo de duas equipes que se notabilizaram principalmente pela sua qualidade defensiva, né, nos últimos 2 anos, digamos assim, né, cada um em um ano, para falar a verdade, e que por mais que não sejam tão eficientes ofensivamente, conseguiram ser competitivas. Porém, o New York Knicks é uma das grandes decepções da temporada e o Cavs é uma das grandes surpresas. Se a gente for pegar aqui o line-up dessas equipes, que é a parte mais importante, a gente tem Evan Mobley e Jarrett Allen de fora, os dois principais defensores dos Cavs, além de Colin Sexton, que é um jogador que tinha status de titular até o momento em que ele se lesionou e que chegou até a fazer falta ofensiva sim para essa equipe do Cleveland. Do outro lado, a gente tem o Julius Randle de fora, Kemba Walker, Cam Reddish, Derrick Rose provavelmente não joga hoje, né? E Nerlens Noel, jogadores importantes, titulares ou imprescindíveis, como é o caso do Julius Randle, que é o melhor pontuador, reboteiro e assistente dessa equipe. Para muitos ele está forçando uma saída, e para muitos, ao mesmo tempo, ele era o principal pilar do futuro do New York Knicks. Essa temporada, de fato, ele decepcionou bastante, mas ainda é o líder em várias estatísticas do New York. Quando ele não tá em quadra, é óbvio que eles perdem poder de fogo, mas eles aumentam a velocidade do seu jogo, eles aceleram mais. Então, apesar de eles serem menos eficientes ofensivamente, eles têm mais arremessos para tentar arriscar e serem bem pontuadores. O New York Knicks, nessa temporada, em pontos por jogo, é uma das piores equipes da liga, mas eles têm uma melhora interessante quando o Julius Randle tá de fora em relação ao ritmo, e hoje enfrentam o Cleveland Cavaliers sem dois dos seus principais defensores. A gente pode ver que o New York Knicks melhorou sua média de pontos nos últimos 3 jogos, não é grande coisa, mas o Cleveland Cavaliers também teve uma leve melhora. Porém, o mais importante para essa análise aqui, né, é que o Cleveland Cavaliers tem a 4ª melhor defesa da liga. Nos últimos 3 jogos despencou, né, por conta da ausência desses jogadores importantes, foi para metade de baixo da tabela com 117,3 pontos cedidos por jogo. Então, considerando que essas linhas estão baixas, a gente ainda tem aqui, né, o New York Knicks com RJ Barrett, Evan Fournier, entre outros jogadores, além de um Cavs defensivamente um pouco fragilizado e se arriscando um pouquinho mais ofensivamente do que o normal, pode ser que a gente tenha um over em pontos aqui. Como eu disse, eu só tô me aproveitando que as linhas estão baixas. Não acho que vai ser um jogo extremamente bem pontuado, mas acho que a gente vai ver alguém ali chegando em 110 pontos sim, e o outro vai ter que fazer o trabalho sujo de pelo menos se aproximar de 100 a 105 para poder esperar esse 209,5 pontos. Em relação a quem vence essa partida, eu vou ficar a favor do Cleveland Cavaliers, que briga por coisas mais importantes, enquanto que o New York Knicks está ali só para cumprir tabela. Isso até por um lado é bom, né, pra gente poder, digamos assim, pensar nesse nosso over, porque o New York Knicks não vai fazer muita questão de ser forte defensivamente, mas jogando dentro de casa eles vão para cima, né? Vão tentar pelo menos empolgar seus torcedores para a próxima temporada, enquanto que os Cavs aqui, né, ainda briga pelo menos de uma chance remota, né, porque é difícil, mas para conseguir uma vaga ali no playoff direto em 6º lugar. Até porque se eles ficarem em 7º ali na zona de play-in, vão ter que enfrentar provavelmente um Brooklyn Nets ali, né? Ou seja, vão perder e provavelmente vão ter que encarar um Atlanta Hawks de Trae Young, o Charlotte Hornets, duas equipes com muita bola de 3, que se eles estiverem numa manhã boa ali, né? Se eles acordarem bem, arremessarem muitas bolas de 3, o Cleveland pode ficar de fora. Uma equipe que em algum momento da temporada teve praticamente a chance, a vaga garantida ali, né? Nos playoffs, mas definhou. Então, vamos a favor aqui dos Cavs, né? Mas vamos tomar muito cuidado aqui, né? Na verdade, eu vou até colocar um mais 2,5, uma margem de segurança para eles poderem até perder por 2 pontos de diferença. Os Cavs recentemente, né, por mais que tenha a defesa aí, né, piorado bastante, teve alguns bons jogos dentro dos seus próprios parâmetros ali, né, mas foi controlando o Magic, deixando eles em linhas baixas, e depois eles sofreram muitos pontos, né. Então, a gente tem boas perspectivas, porque nos últimos 10 jogos a gente tem uma maioria de over, pelo menos em relação às linhas que a gente busca hoje nos jogos dos Cavs. Depois teremos Atlanta Hawks e Brooklyn Nets. Bom, o Atlanta Hawks joga em casa contra o Brooklyn Nets, é um confronto ali praticamente meio que direto ali, né? É direto, né? Falar a verdade, para poder ficar em 8º lugar ou subir para 9º, ou até quem sabe almejar
um sexto lugar e uma sequência ali, né, forte a ponto de chegar em sexto para os playoffs. Bom, a gente tem o Brooklyn Nets de fato com jogadores mais decisivos e experientes, né? Vários All-Stars aqui, né? Kyrie Irving, Kevin Durant, entre outros jogadores, enquanto que a gente tem ali o Atlanta Hawks com John Collins, jogador importante de fora, Lou Williams, um dos melhores sexto homens que já teve na NBA, né, como dúvida, e Trae Young, o principal jogador e armador de jogadas da Atlanta Hawks, também como dúvida. Acredito que se ele tiver ali qualquer chance de jogar, ele vai dar uma forçada e vai para a quadra, porque é um jogo de fato importante dentro de casa. Então vamos tentar analisar esse jogo no pior dos cenários para a equipe em que a gente vai ficar a favor, que no caso é o Brooklyn Nets. Ou seja, vamos tentar analisar se o Trae Young jogar, e se ele não jogar, melhor ainda pra gente, né? A gente tem aqui o Brooklyn Nets, que muitos acreditavam que ia ter uma sequência de vitórias aí mais forte, a ponto de conseguir chegar ali nos playoffs, né? Mas eles foram bem inconstantes, né? Conseguiram perder ali jogos para equipes de alto nível, mas também perderam jogos ali para equipes como, por exemplo, o Charlotte Hornets, que é mais de meio de tabela também. Nos confrontos diretos, né, entre essas equipes, são 3 vitórias consecutivas do Brooklyn Nets, só que a gente tem que lembrar que hoje eles têm Kyrie Irving à sua disposição. O Atlanta finalmente teve uma sequência sólida de vitórias, mas enfrentaram equipes ali, né, bem desfalcadas ou ruins de fato, que são ruins defensivamente ou que ofensivamente oferecem poucas coisas ou vivem num momento ruim, né? Então são vitórias ali protocolares que não eram mais do que obrigação, mas eles mostraram força fora de casa. Como mandante, eles já eram uma das melhores equipes da liga, né? Pelo menos em relação a desempenho, e nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e apenas uma derrota. Bom, a gente tem aqui o Brooklyn Nets, para mim como favorito, mas é muito pouca coisa, né? É um jogo complicado de fato, mas eu acho que o jogo com caráter decisivo é importante a gente ficar a favor de grandes jogadores. Kevin Durant e Kyrie Irving são desses. E outra coisa, se tem uma coisa que decepcionou recentemente ali do lado do Brooklyn Nets, a gente também, né, tem 2 equipes ofensivas e, como eu disse, o Atlanta não tem uma defesa tão forte, então pode ser que a gente tenha também melhoras ali, né, nos coadjuvantes do Brooklyn Nets. Bom, se a gente tem Kevin Durant e Kyrie Irving, e seus últimos jogos, suas últimas derrotas foram para equipes de alto nível, além de terem sido extremamente competitivos contra o Milwaukee Bucks, eu me sinto confortável em ir a favor deles, tá? Então vamos aqui de vitória simples, acho que já tá de bom tamanho, jogável em até menos 1.5 aqui para eles vencerem por 2 de diferença, acho que tem bastante valor. Em relação à pontuação, deve ser um jogo bem pontuado, né? Falta defesa nas 2 equipes, sobra ataque, porém, como vai ser um jogo mais decisivo, com caráter de playoff, acho que eles vão apertar a defesa, vão cadenciar mais o jogo para tomar melhores decisões. Então, consequentemente, acho que a gente vai ter tanto argumentos pro over quanto pro under. Eu vou ficar de fora porque acho que essa linha tá bem esticada. E se você quiser se arriscar aqui, né, em um under, né, esticar bastante essas linhas, não sei se vale tanto a pena, mas pode ser uma opção. Mas, como as 2 defesas são ruins, né, eu ficaria de fora dessa partida aqui para pontos, não vou deixar nenhuma sugestão para vocês. Antes da gente seguir aqui com o nosso vídeo, pessoal, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificações, a meta é de 150 likes, comenta como foi seu dia ontem, o que você planeja para hoje, e conhece o nosso grupo VIP, chama lá no WhatsApp, vale muito a pena, principalmente para quem está começando nesse mundo de apostas esportivas, reduzir suas perdas ali, né, você tem uma consultoria um pouquinho mais especializada e, mais do que isso, né, entender o momento atual da NBA. Algumas equipes entregando, algumas equipes não levando tão a sério seus jogos, algumas equipes jogando a vida. É muito importante você entender quais são os cenários, quais são os números que levaram as equipes até onde elas estão hoje, porque se você confiar nas estatísticas, você certamente será muito lucrativo. Beleza? Bora seguir aqui para Chicago Bulls e Miami Heat. Mais um jogo interessante aqui, né? Miami Heat precisando pegar uma sequência interessante de vitórias para poder chegar bem na competição, né? Depois de 4 derrotas consecutivas, venceram o Sacramento Kings, vitória protocolar, mas venceram forte o Boston Celtics, sendo bem competitivos e mostrando a força da sua defesa. Enquanto que o Chicago Bulls mostrou muitas dificuldades recentemente, nos últimos 6 jogos aí, 3 derrotas e 3 vitórias, mas 2 vitórias contra equipes ali, né, que não estão tão bem assim, né? Uma delas contra o Washington Wizards, que só embalou no último quarto, e contra os Cavs ali, que foi por muito pouco. Eles geralmente têm começado mal suas partidas, e acho que você começar mal contra o Miami Heat, que tem excelente defesa, pode ser bem punido, né? Eles conseguiram também uma virada heróica ali contra o Los Angeles Clippers, mas eram os Clippers ali pouco competitivo no sentido de que, tipo, eles não tinham nada para brigar, né? Então, assim, se for para eles tomarem a virada, lógico que é ruim, mas eles não vão apertar a defesa, não vão se matar para tentar marcar seus adversários, porque o mais importante é estarem saudáveis, e ficar colocando o pé em dividida para a sequência da temporada pode ser
ruim. Então, eu ainda não tô tão convencido nesse Chicago Bulls. Mais uma vez, a gente vai a favor do visitante, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, mas fato é que eles têm melhor defesa e o Chicago Bulls recentemente, tirando nesse jogo aqui contra o LA Clippers, que vem sofrendo muitos pontos, eles tiveram dificuldade de pontuar mesmo contra adversários que defensivamente não são tão incríveis assim não, tá? Eles só passaram de 110 pontos aqui, né, nesses últimos 5 jogos uma vez, que foi contra exatamente os Clippers, que estava sofrendo direto ali de 120 a 130 pontos, então muita gente está conseguindo pontuar bem contra eles, né? O Bucks não conseguiu ontem, mas estava sem seus principais jogadores, é compreensível. Então, a gente viu uma melhora interessante do Miami Heat ali, defensiva contra o Boston Celtics. Hoje o Miami Heat, na minha opinião, vem um pouco mais saudável, né, e completo do que naquela própria partida, né, com apenas algumas dúvidas aqui, mas jogadores menos importantes do que aparentam. Zach LaVine também é dúvida, mas ele sempre tá nesse status, recentemente acaba jogando, né, então a gente dá para acreditar aqui no Miami Heat, principalmente porque eles também podem minar o jogo do DeRozan, que é um cara que gosta do arremesso de média distância, e do Vucevic, que é um jogador ali mais de garrafão, que tem capacidade de arremessar de 3, né, mas nunca em alto volume. Ou seja, 2 dos 3 All-Stars do Chicago Bulls jogam uma característica em que o Miami Heat adora defender. Sem contar que por mais que o Chicago Bulls seja eficiente nas bolas triplas, né, que é a principal fraqueza do Miami Heat, eles não têm arremessadores de elite não, né, arremessadores ali que arremessam em um alto volume, assim, por partida. Como eu sempre digo nessas análises, inclusive a gente analisou o último jogo em que o Miami Heat sagrou-se vencedor, a gente vai ter um Chicago Bulls principalmente começando ali, né, com o Zach LaVine arremessando bastante. É o melhor chutador de 3 desses 3 principais jogadores dos Bulls e eles vão testar. Vamos ver se o Zach tá quente. Se ele tiver quente, a gente mantém com ele, senão a gente muda a estratégia. Então, se você quiser investir em pontos de alguém aqui, né, o ideal seria o Zach LaVine mais do que o DeRozan, apesar aí, né, desse ótimo momento que ele teve contra o Los Angeles Clippers, mas a gente tem que tomar bastante cuidado porque dificilmente a gente vai ter os dois pontuando em alto nível ao mesmo tempo, até porque o Chicago Bulls coletivamente vem deixando a desejar. Eles só estão criando arremessos com jogadas individuais, jogando no mano a mano, e o Miami Heat tem ótimos defensores nesse sentido. Jimmy Butler, Bam Adebayo, PJ Tucker, entre outros, então acho que eles vão acabar vencendo esse jogo aqui. Eu vou de vitória simples do Miami Heat, ou então eu vou colocar um handicap positivo aqui de mais 2.5 para eles perderem por até 2 pontos de diferença, até porque, né, o Chicago Bulls quando vem sendo apertado, vem sendo difícil, né? E também vou ficar de olho aqui nos totais, acho que vai ser um jogo abaixo de, as linhas do mercado estabelecidas para hoje estão bem esticadas, vou de abaixo de 225.5 pontos, porque as duas equipes defensivamente vêm funcionando até que bem, né? O Chicago Bulls decepcionou ofensivamente, com exceção do jogo contra o Los Angeles Clippers, mas como eu disse, era previsível que eles fossem bem, porque o Clippers é uma peneira defensiva diferente do Miami, e o Miami nunca teve, né, aquele ímpeto ofensivo absurdo, né? Apesar do nome da equipe, né, eles têm ali o Jimmy Butler como seu principal pontuador, que também não é o pontuador nato, né, nenhum jogador ali de média de 28 a 30 pontos por partida, então volta e meia ele vai ser muito mais coletivo do que individual. E a gente tem que considerar que nos últimos 4 jogos também, nenhum bateu essa média aí, né, de 220 a 225 pontos. Então dá pra gente botar uma fé nesse under aqui. Por fim, a gente terá Golden State Warriors e Utah Jazz. O Golden State Warriors tem tudo aqui, né, para ferir o Utah Jazz, características de jogo, esse small ball deles aí vem acabando com a vida do Utah Jazz, né, sempre trazendo o Gobert para fora do garrafão, expondo ele, sem contar que o Utah Jazz é uma das equipes que mais vem cedendo bolas triplas para os seus adversários. E Golden State Warriors é referência nisso. Até por isso, nos últimos 4 jogos, 3 vitórias do Golden State Warriors e apenas uma do Jazz. Vitória essa como mandante. O Jazz recentemente também teve uma sequência horrorosa aí de derrotas, venceram fraco Los Angeles Lakers, mas ainda assim foram derrotas ou razoavelmente grandes, né? Na verdade foram grandes, ou então derrotas ali, né, de uma circunstância que decepcionou muito a equipe para a sequência da temporada. Eu acho que era uma equipe com muito potencial para essa temporada, mas que sinceramente desanimou. O resto, tudo que resta a eles, né, se manterem na zona dos playoffs, porque o Minnesota tá chegando, então eles precisam vencer, enfrentam o Golden State Warriors ainda sem Stephen Curry, mas que recentemente fez bons jogos aí, né, mesmo desfalcado. Na verdade, perderam, mas conseguiram ser competitivos, principalmente contra o Phoenix Suns, que é uma das melhores equipes da liga. Porém, apesar de tudo isso, eu não confio no Golden State Warriors ali, né, sem o Stephen Curry, e ainda acho que o Gobert e o Bogdanovic, por conta da sua estatura, eles podem ferir o Golden State Warriors. Então, eu acho que tem muito valor aqui a vitória do Utah Jazz em relação às odds, né, que o mercado está apresentando, não necessariamente porque eles são super favoritos, nem nada, e acho que a gente tem bons jogadores para explorar aqui.
A gente também tem que lembrar que os últimos jogos do Utah Jazz, eles até tiveram certas dificuldades aí, né, de pontuar em alguns momentos, mas no geral eles conseguiram passar dos 100 pontos. O cara hoje é uma das melhores defesas da liga, mas o Golden State Warriors sem o Stephen Curry perde na sua ofensiva. Então acho que o Utah Jazz vai para cima, vai tentar compensar essa incompatibilidade defensiva que eles têm com os Warriors, né, que jogam numa formação baixa, e se aproveitar no momento de ataque, de rebote, acima de tudo para corrigir alguns arremessos e serem bem produtivos lá na frente. Então, eu acho que pode ser um jogo bem pontuado, principalmente porque as linhas estão baixas, tá? É aquele negócio, eu acho que vai ser um jogo de muitos pontos? Não, mas a linha tá tão baixa que dá pra gente botar uma fé acima de 214,5 pontos, as duas equipes têm como tirar proveito uma das outras, a defesa de perímetro do Utah Jazz é ruim, então com bolas triplas essas linhas podem ser ultrapassadas com mais facilidade, o Donovan Mitchell vem jogando muita bola também, e o Utah Jazz tem jogadores altos o suficientes para explorar a formação baixa, né, do Golden State Warriors e poder fazer alguns pontos fáceis ali, né? Então acho que esse jogo passa de 213,5, vamos se aproveitar dessas linhas baixas e acredito na vitória do Jazz. Lembrando que hoje são jogos muito complicados aqui, né? Tô dando meu palpite para vocês, mas muita coisa pode mudar em relação à escalação. Eu passo lá no grupo VIP para vocês, vou dar meu veredito final, filtrar as melhores entradas e opções para vocês serem bem lucrativos, mas desde já agradeço a sua audiência. Essa foi a nossa análise, né? Nossas primeiras impressões, a nossa análise mais aprofundadas vão direto lá para o nosso grupo VIP, bem como as possíveis alterações em caso de mudanças na escalação. Então participem ao menor preço do mercado e o grupo VIP mais completo que você vai ter. Entre agora para valer a pena você conseguir pegar essa reta final de NBA, conseguir pegar um mês completinho para vocês serem lucrativos, porque não adianta nada pegar pela metade, beleza? Muito obrigado pela sua audiência e falou!